Aleluia, glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui? Dá um glória a Deus. Aleluia. Você já saudou o seu irmão que está do seu lado? Se não saudou, diga ele assim: Shalom, shalom. Diga assim para ele: nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Eu profetizo, diga para ele assim: eu profetizo na sua vida uma vida de prosperidade e paz em nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Cícero Henrique. Pela honra e pelas misericórdias do Senhor, fui consagrado também como presbítero. Faço parte ali da Igreja Evangélica do Pedra Linda e tenho a honra de estar aqui para trazer a palavra do Eterno. O tema da nossa ministração hoje é íntimos de Deus. Diga comigo: íntimos de Deus. Ou melhor, vamos mudar essa expressão, porque quando a gente fala Deus, parece que a gente está falando algo distante. Eu quero trazer essa proximidade para você. Diga comigo: íntimos do Pai. Mais forte: íntimos do Pai. Aleluia, glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia lá no livro de João. Livro de João, capítulo 13 e o versículo 23. Livro de João, capítulo 13 e o verso 23. Eu gostaria que todo mundo encontrasse esse texto, porque é o texto base da nossa ministração de hoje. Aleluia, Deus. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Quem não achou ainda, diga: irmão, espera. Todo mundo achou? João capítulo 13, o versículo 23. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto Evangelho, capítulo 13 e o verso 23. Diz assim a palavra do Eterno: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado o seio em Jesus. Eu vou repetir só para fixar melhor na sua mente. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Amados, por mais algum instante com a Bíblia aberta, feche os seus olhos. Nós vamos estar fazendo uma oração neste lugar. Aleluia. Aleluia, Deus, glória a Jesus. Pai das luzes, soberano Deus, meu Senhor Jesus, aqui nós estamos, meu Pai, para te louvar, para te bendizer, para te agradecer, Senhor, porque somente Tu és santo, Tu és magnífico, Deus, e a Tua palavra nos diz, Senhor, que antes mesmo de chegarmos aqui, o Senhor já estava a nos esperar, o Senhor já estava de braços abertos a nos encontrar novamente para mais um culto, para mais um momento de louvor, de adoração, de entrega, meu Pai, no Teu altar, Senhor, porque, meu Deus, não viemos aqui simplesmente para assistir o culto, mas nós chegamos aqui, meu Pai, na Tua casa, na casa de oração, para prestar um culto a Ti, Senhor, um culto racional, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, e na autoridade do nome de Jesus. Se chegou aqui alguém triste, alguém pensando em desistir, alguém pensando às vezes em fazer coisas erradas, o Espírito Santo manda te dizer: filho, eu te amo e eu tenho um propósito, eu tenho um plano na sua vida. Independentemente de onde você esteja passando, o que você está passando, faz parte do caminho, mas não é o seu destino. Eu tenho algo novo dos céus para a sua vida. Pai, obrigado, Senhor. Tu tens livre acesso, ó Pai, para trabalhar nas mentes, nos corações que aqui estão. Ó Espírito Santo de Deus, ó Pai, Tu que convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Ser conosco nesta noite, em nome de Jesus. E se você crê, dá aquele amém bem forte. Glória a Deus, diga amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amados, esse é um texto muito interessante, um texto relacionado a intimidades. Só que antes de eu entrar nesse texto, eu gostaria de falar algo que é praticamente crucial em todas as culturas. Se a gente for ver os nossos crianças, nossos filhos, quando eles crescem, muitas vezes eles querem uma referência de alguém. E se essa referência ela não for do pai ou não for da mãe, muitas vezes ele vai buscar em outra pessoa, em outra amigo, em outro ser, em outra coisa. Mas ele vai buscar alguma referência. Nós nascemos e quando nós crescemos, a gente sempre tem aquele sonho de criança. Eu quero ser um herói. Eu quero ser talvez um Superman. Porque a gente vê aqueles filmes, aqueles quadrinhos. E a gente vê que a cultura americana, ela vem impregnando isso na cabeça dos nossos filhos, de que a gente precisa de um herói. E a gente sempre nasce nessa necessidade. Eu quero ser um herói, ou eu conheço um herói. E o que eu acho mais interessante, me permita aqui contar isso, porque é algo que aconteceu comigo. Talvez vocês vão dar risada. Mas quando eu era mais ou menos, tinha seus 11, 12 anos, não lembro bem ao certo. Um belo dia, a gente estava, eu e um amigo meu, vindo de um encontro. E a gente morava na roça, estrada de chão, e a gente pedalava de bicicleta. A bicicleta normalmente sem freio. E naqueles dias, a gente assistia muito aqueles filmes de Tom Cruise, enfim, aqueles filmes de aquele homem correndo. E a gente, como criança, olha a mente de criança, eu quero ser como ele. Eu quero fazer as coisas que ele faz. E aí, um belo dia, a gente vinha descendo em uma bela descida, cheia de pedra. E aí, o meu colega teve uma brilhante ideia. Ele disse, olha, eu sou Tom Cruise. E começou a acelerar a bicicleta. E eu, para não ficar atrás, eu disse, eu também sou Tom Cruise. E acelerei a minha bicicleta. E esqueci que a minha bicicleta estava com pouco freio. A gente acelerou a bicicleta. Quando chegou lá na frente, tinha uma curva. E nessa curva tinha um pouco de areia. A gente não conseguiu fazer a curva fechada. Resultado, a minha bicicleta se chocou com a dele. E eu bati na bicicleta dele e voei lá para o outro lado, para cima. E caí dentro dos matos. Isso aqui todo meu ficou todo ralado. Quando eu cheguei em casa, eu levei uma surra do meu pai e da minha mãe. Você sorri porque não é você, mas foi um momento difícil na minha vida. Mas eu nunca me esqueci. Eu estou trazendo essa mensagem e fiz questão de contar essa história para dizer que nós, como criança, a gente nasce com esse sentimento, com esse pensamento de termos um herói. Mas sabe por que a gente nasce com esse pensamento? Porque a gente, na nossa nação brasileira, falando de pessoas, a gente tem praticamente nenhum herói. Quando a gente fala, por exemplo, de uma nação estrangeira, como os Estados Unidos, a gente tem vários heróis de Hollywood e coisas mais. Agora, deixa eu contar algo aqui interessante para você. Os judeus são o único povo, e que você não consegue convencer a ele que ele tem outro herói a não ser o da Bíblia. Escuta o que eu vou te dizer isso aqui. Os judeus, o povo que passou, que saiu lá do Egito, que entrou na terra prometida, se você chegar para ele e contar, olha, eu vou te apresentar um novo herói, eles não aceitam. Quando um judeu, ele nasce, começa a crescer e se desenvolver, o pai dele e a mãe chega para ele e diz o seguinte, meu filho ou minha filha, no seu sangue, aqui dentro das suas veias, corre o sangue de Moisés, aquele que abriu o mar vermelho.
Nas suas veias, meu filho, corre o sangue do profeta Elias, aquele que fez milagres extraordinários. E eles começam a contar essa história para as crianças. E as crianças judias, quando crescem, entendem: nós temos um herói, e o nosso herói é Moisés. Ele abriu o Mar Vermelho, ele nos libertou do Egito. O sangue dele, o sangue desse povo, corre dentro aqui das nossas veias. E muitas vezes, se a gente chega para falar de algo diferente, de outra pessoa, ou de qualquer coisa que seja, eles são fechados, porque eles creem desde pequeno naquilo que foi passado para eles. Mas eu tenho algo para te dizer. A Igreja Evangélica Filadélfia Brasileira, deixa eu ser mais específico, a igreja que está aqui, Ministério Fonte de Águas Vivas, ela tem um herói. E esse herói, ele se chama Yeshua HaMashiach. E eu digo algo para você: talvez o sangue, você não tem o sangue correndo nas veias como os judeus têm, mas você tem o sangue carmesim, banhado do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Nós temos um herói, nós temos a quem nos espelhar, nós temos uma referência, e essa referência é Jesus. Diga comigo, Jesus. Aleluia. Amados, eu observando, meditando nessa palavra, eu observei algo muito interessante. Todas as religiões do mundo, elas buscam abrir caminho até Deus, através de rituais religiosos, através de boas ações, e entre vários e vários outros requisitos, tentando abrir caminho até Deus. Observe que a palavra religião, ela vem do latim, da palavra religare, que quer dizer religar. Ou seja, algo que era uma vez ligado, foi desligado, e agora você precisa conectar novamente. Só que por não ter a origem da fonte, o caminho correto, eles tentam fazer da forma que eles acham que é certo. E por isso eles fazem rituais religiosos, e por isso eles fazem vários e vários sacrifícios. Para quê? Para tentar abrir caminho até Deus. Escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. No cristianismo bíblico é diferente. Não é o homem indo até Deus. É Deus vindo até o homem através do Filho Jesus Cristo para nos oferecer um relacionamento. E aqui entra a minha mensagem desta noite. O que Deus quer da minha vida e da sua vida se chama relacionamento. Qual é esse relacionamento, pastor? De pai para filho. Entenda. Olha assim para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: meu irmão. Não, diga com força, em nome de Jesus. Meu irmão, o que Deus quer de você é o relacionamento de pai para filho. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu estudando, amados, a vida de Yeshua, a vida de Jesus, eu descobri que existiam 3 tipos de pessoas em todo o ministério de Jesus. 3 tipos de grupos de pessoas. E o que é mais interessante é que esses grupos, eles não só existiram lá atrás, eles existem hoje, no século 21, na igreja contemporânea. E esses 3 grupos são algo muito interessante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque você vai estar encaixado em um desses grupos. Você vai estar encaixado em uma dessas equipes. O primeiro grupo que a gente vê na vida de Jesus era o grupo chamado, que eu chamei de seguidores. Os seguidores são praticamente cerca
de 89% das pessoas são seguidores, ou seja, fazem parte da multidão. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, onde ele ia, a Bíblia diz que uma multidão o acompanhava, uma multidão o seguia. Preste atenção nisso aqui. O seguidor, ele acompanha você. Escuta, em nome de Jesus. Mas ele não se relaciona com você. Por quê? Porque seguidor é somente seguidor. Lá em Mateus, não precisa abrir, apenas nota. Mateus capítulo 8, versículo 1 diz: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. É interessante notar nesse texto, porque depois que Yeshua foi batizado nas águas e que ele saiu das águas, ele foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites. Quando ele voltou do deserto, ele subiu ao monte para ensinar. E o que eu acho mais interessante, amados, é que quando Jesus sobe ao monte para começar a ensinar, a Escritura vai dizer que os seus discípulos, eles estavam ali em volta de Jesus. E atrás de Jesus, dos discípulos, estava a multidão. E essa multidão ouvia Jesus ensinar. Essa multidão acompanhava Jesus aonde quer que Jesus ia. Mas essa multidão, ela não se relacionava com o mestre. Lembra que eu falei? O que Deus mais quer de mim e de você é que tenhamos o quê? Relacionamento. Tem muitas pessoas que simplesmente vêm à igreja só por vir. Mas vêm, chegam aqui e depois vão embora. Vêm apenas para assistir um culto. E eu vim aqui, meu amado, em nome de Jesus te dizer: saia desse grupo. O Senhor te chama para mais perto dele. O Senhor te chama para uma comunhão mais perto com ele. O Senhor não quer que você seja simplesmente um seguidor dele. Mas o Senhor quer que você tenha comunhão, relacionamento com ele. Aleluia! Você pode dar glória a Deus neste lugar, meu amado? Aleluia! Outro ponto. O seguidor admira seu chamado, mas não quer se envolver com seu ministério. Escuta. O seguidor admira seu chamado, mas não quer se envolver com seu ministério. Mateus 7, 28 diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou. Detalhe, admirou da sua doutrina. Seguidor admira você. Oxe, que bacana. Dona Sônia, nossa, a pastora prega de uma forma assim poderosa. Ela tem um ministério lindo. Mas essas pessoas não dizem: pastora, eu quero ser usado pelo Senhor. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para que esse ministério possa crescer? O que é que eu posso fazer para que eu possa contribuir de alguma forma para que esse ministério a cada dia mais cresça e apareça para a glória do Senhor Jesus? Seguidor apenas admira, apenas aplaude, mas não se envolve com o ministério. Amados, escuta aqui o que eu vou te dizer, porque algumas pessoas talvez estejam pensando: Henrique, mas seguidor não vai ser salvo? Vai. Seguidor também é salvo, porque a salvação, ela é pela fé, ela é um dom gratuito, ela já foi conquistada na cruz do Calvário. Não há mais nada o que se fazer. A salvação já foi paga. O que basta tão somente é eu abrir a porta do meu coração e dizer para o Senhor: sim, Jesus, entra na minha vida e faz morada. Agora, amado, a unção de Deus, ela custa
e custa muito caro. A unção de Deus não é para seguidor. A unção de Deus é para quem é amigo. A unção do Pai é para quem se relaciona com Ele. Deus não faz acepção de pessoas. Para salvar Ele não faz. Mas para usar, tem aqueles que tocam o coração do Pai de tal forma que o Pai diz: eu sou contigo, não te espante, não temas, porque eu sou o Senhor teu Deus, por onde quer que você vá. Aleluia! Você pode dar glória a Deus neste lugar, amado? Aleluia, Jesus. Terceiro, o seguidor escuta o que você diz, mas não ouve o que você fala. Preste atenção. Seguidor escuta o que você diz, mas não ouve o que você fala. Existe diferença entre escutar e ouvir? Sim. A pessoa que escuta, por exemplo, se o irmão falar algo aqui com alguém, eu posso até escutar que tem alguém conversando, mas eu não vou ouvir os detalhes da conversa, porque a minha atenção está em outro lugar. Quando a pessoa ouve, eu ouvi, significa que eu assimilei tudo aquilo que a pessoa falou. Escutar é apenas ruídos, mas ouvir, eu ouço claramente. É por isso que a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia, Jesus. Ouça, meu amado. Não só apenas escute. É por isso que eu digo, para você ouvir, escuta, olha para cá. Você tem que estar perto. Você tem que estar junto. Se eu estiver atrás, lá na multidão, eu posso escutar, mas eu não vou ouvir. Para ouvir eu preciso estar perto. Para ouvir eu preciso ser amigo. Eu preciso estar junto. Para me ouvir claramente. O Senhor te convida nesta noite. E eu vou te dizer mais uma vez, a ter um relacionamento com você. Você tem que parar de ser simplesmente seguidor e começar a vir mais perto, mais perto. O Senhor quer cada vez que você venha para mais perto dele. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Amados, o seguidor, ele participa dos milagres, mas ele não faz milagre. Seguidor apenas participa. Olha que algo interessante. Mateus capítulo 14, versículo 19 diz: e tendo mandado que a multidão, seguidores, se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. A multidão, seguidores estavam aqui, mas os seguidores participavam do milagre, mas não faziam milagre. Mas quem é amigo, escuta. Jesus, deixa eu tentar ilustrar isso aqui para você. Jesus terminou o seu sermão, um sermão que foi longo. Eu imagino que o sermão de Jesus era um sermão realmente com uma lança afiada, que entra e penetra até a divisão da alma e do espírito, porque Ele é a palavra do Eterno. E o que é mais interessante é que a multidão, quando terminou aquilo, estava com fome. Então o que é que Jesus disse? Olha, manda eles se assentar em grupos de 50. Olha que era mais de 5.000 pessoas, 5.000 seguidores. E os seguidores simplesmente assentaram para prestigiar, participar daquele milagre. Mas Jesus chamou perto dele os seus discípulos, os seus amigos, e disse para eles: olha,
vou conjecturar aqui. Hoje, vocês vão fazer milagre junto comigo. Então Jesus pegou o pão, levantou as mãos para o céu, agradeceu ao Pai e deu aos seus discípulos. E os discípulos, à medida que ia dando o pão para a multidão, o pão, ele ia crescendo, ele ia aumentando, ele ia prosperando. Os discípulos tiveram o privilégio de fazer o milagre acontecer, enquanto que os seguidores, a multidão, apenas participava do milagre. Escuta, quem é seguidor participa do milagre, mas não faz milagre. Aleluia, Jesus. O Senhor está te chamando nesta noite, não simplesmente para você ser um seguidor, mas para você ser um amigo, uma pessoa que está junto, uma pessoa em que o mundo possa chegar e dizer: olha, eu estou enfermo, eu estou precisando de uma cura, e você botar as mãos nele e dizer: em nome de Jesus, seja curado. O Senhor está te chamando para você ser amigo, para você estar mais perto, e não simplesmente ser aquela pessoa que vem na igreja um domingo à noite perdido. Não, o Senhor tem chamado, o Senhor tem propósito na tua vida. E eu digo algo para você: se você está aqui nesta noite, é porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles não cessaram sobre você. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então você entendeu que seguidor faz parte da multidão. 89% são seguidores. E os outros, Henrique? Os outros 10% são os amigos. Eu falei dos seguidores, agora deixa eu falar dos amigos. Os amigos é algo mais profundo. Amigo verdadeiro é amigo. Só que tem algo aqui interessante. Jesus chamou quantas pessoas para serem seus discípulos? Quantas? Não, mais forte. 12 pessoas. Interessante que Jesus escolheu a dedo essas 12 pessoas para fazer parte do seu ministério, para fazer parte daquilo que hoje viria a ser a igreja cristã. E o que eu acho mais interessante é que esses 12 que Jesus escolheu, apenas 3 eram de fato amigos de Jesus. Quem sabe o nome deles? Pedro, Tiago e João. Não, vamos repetir todo mundo junto para fazer aquele coral. Pedro, Tiago e João. Eram os 3 amigos de Jesus. Olha que Jesus chamou 12. Mas dos 12 que Jesus chamou, apenas 3 eram de fato amigos de Jesus. Henrique, mas qual é o privilégio de ser amigo de Jesus? Muita e muita coisa. Primeiro, amigo tem experiências profundas com o mestre. Você não viu o que eu disse? Amigo tem experiências profundas com o mestre e com o Salvador. Deixa eu te contar algo. Certa vez, Jesus estava com a multidão e ele despediu da multidão e disse: olha, eu vou ali ao monte orar. E ele chamou consigo a Pedro, Tiago e João. E ele levou ao monte. E quando eles estavam ali no monte, eles sem saber o que ia acontecer, eu imagino, vou conjecturar aqui novamente, que Jesus disse para ele: eu deixei aquela multidão lá atrás, porque aqueles ali são apenas seguidores. O que eu vou revelar aqui para vocês, eu só revelo para amigos. Eu só revelo para aqueles que andam comigo. Eu só revelo para aqueles que têm compromisso comigo. Aleluia. E quando ele leva os 3, Pedro, Tiago e João, para um monte, a Bíblia diz que Jesus se aparta um pouco, deixa os 3 olhando. E naquele momento,
A Bíblia diz que as vestes de Jesus começou-se a resplandecer. E os discípulos olharam para Jesus e viram que Jesus começou a flutuar, ou seja, a levitar sobre a terra. E naquele momento, a Bíblia diz que apareceu junto a Jesus dois personagens muito importantes em toda a história. Quem lembra deles? Moisés e Elias. Para quem não sabe, eu estou falando do Monte da Transfiguração. E eles chegaram para Jesus. E eu imagino que naquele momento, os discípulos trêmulos, com medo do que ia acontecer. E um chegou para Jesus e disse: olha, mestre, que bom estarmos aqui com todos vocês. Deixa eu fazer uma tenda, uma para Moisés, uma para Elias e uma para o Senhor. E naquele momento, eles conversando ali, um disse para o outro: ouçam o que ele diz, ele, Jesus, porque ele é o cumprimento da lei, dos profetas e dos escritos. Amados, o nosso Jesus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Papai Celestial, o nosso Paizinho querido, Ele revela os seus mistérios para quem é amigo. O Pai querido mostra algo sobrenatural somente para quem é amigo. Às vezes você diz: oh, como eu queria ter experiências marcantes com o Senhor. Oh, como eu queria viver o extraordinário de Deus. Oh, como eu queria fazer assim, orar pelo enfermo e ele ser curado. Oh, como eu queria realmente fazer alguma coisa. Saia da multidão. Saia do meio dos seguidores. E comece a ser amigo do Pai. Comece a ser amigo dele, que você vai ver coisas grandiosas, meu amado, que ele vai fazer ainda na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso eu não tenho dúvida. Que se você, meu amado, dizer sim, Senhor, eu estou disposto a sair da multidão e ir para o ciclo dos amigos do Senhor. Detalhe, amigo anda com o Pai em todo momento. Amigo não é aquele que só está com você nas horas boas, não. Jesus quer amigos que ande com Ele o tempo todo. Aleluia, Jesus. Pedro, amados, era tão amigo de Jesus, porque quando você, escuta isso, quando você se aproxima muito de uma pessoa, estou falando isso de forma carnal, quando você anda muito com a pessoa, quando você admira muito uma pessoa e sempre está com ela, vai chegar um momento que quando você estiver em outro ambiente, as pessoas vão olhar para você e dizer: rapaz, você parece com fulano. Até o seu jeito de falar, até a sua forma de agir. Por quê? Porque você passou tanto tempo com aquela pessoa era uma referência tão para você, que até o seu jeito de falar se parece com aquela pessoa. Quando Pedro negou a Jesus, as pessoas da multidão chegaram: olha, até a forma que ele veste é a forma dele, Jesus. Até a forma que ele fala é do mestre. Você sabe por quê? Porque ele é amigo. Amigo é aquela pessoa que anda junto. E quando você começa a andar junto com Jesus, você começa a se parecer com Jesus. Aleluia. Quando você começa a andar junto com o Pai, as pessoas olham para você e dizem: rapaz, tu é crente. Tem um brilho diferente em você. Tem uma unção sobre a sua vida. As pessoas começam a olhar e ver você diferente, meu irmão. Agora, para isso, você tem que sair da multidão dos seguidores e passar a ser amigo. Bata assim no seu peito e diga assim: eu sou amigo de Jesus. Eu sou, mais uma vez, eu sou amigo de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. E agora, Henrique, e os íntimos? Lembra que eu falei que são 3? Eu falei dos seguidores, eu falei dos amigos, falta agora um, que é os íntimos. Você sabe que Jesus chamou os 12. Dos 12, apenas 3 eram amigos, que era Pedro, Tiago e João. E desses 3 que eram amigos, apenas um era íntimo do Pai. Apenas um era íntimo de Jesus. Apenas um andava com Jesus. Aleluia, Jesus. Eu gosto. Tiago, vem aqui rapidinho, em nome de Jesus, rápido. Vem aqui em frente. Deixa eu só fazer uma ilustração. Sobe aqui rapidinho. Essa pessoa que eu estou falando, ela se chamava João. Você vai fazer o papel de Jesus. Amém? Eu vou fazer o papel de João. Os outros discípulos ficavam aqui, ó, ao lado de Jesus. Um aqui e o outro aqui. Mas João, a Bíblia diz, escuta, que João, ele era colado com Jesus. Ele andava aqui com Jesus. E a Bíblia vai contar mais ainda. Olha quem é íntimo. Que João tinha momentos que ele fazia isso. Ele reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Tinha um momento ainda que ele não se confortava com isso. E ele fazia assim, Jesus. Você está entendendo o que é isso, amado? Isso é ser íntimo. Muito obrigado. Pode sentar em nome de Jesus. Isso é andar com o Mestre. Isso é estar pertinho de Jesus. Agora escuta. Para quem é íntimo, deixa eu explicar aqui de outra forma. Todo mundo aqui tem amigos, colegas, amigos, e aqueles amigos que realmente você confia. Uma pessoa que chega na sua casa como colega, que você conhece de vista, eu duvido que você leve essa pessoa dentro do seu quarto. Mas aquele seu amigo, aquela sua amiga bem íntima, que você confia como se fosse uma irmã sua, talvez a sua mãe, algo que você confia, você leva em todos os cantos da casa. Você conversa assuntos com essa sua pessoa íntima que você não conversa com amigos e muito menos com colegas. Por quê? Tem coisas que a gente só revela para quem é íntimo. É ou não é, gente? Sim ou não, gente? Tem coisas que a gente só revela para quem é íntimo. Amados, olha que bacana isso. Para ter intimidade com o Pai, eu preciso passar tempo com Ele. Escuta, em nome de Jesus. Para ter intimidade com o Senhor, eu preciso gastar tempo de oração. Você só tem intimidade com uma pessoa, e só pode dizer que uma pessoa é íntima sua, quando você conhece essa pessoa perfeitamente. Deixa eu dar um exemplo aqui diferente. Quem tem esposa, ou quem tem esposo, quem é casado, você sabe, quem já passou, quem já tem um tempo de casado, sabe os desejos das suas esposas, o que ela gosta, o que ela não gosta. Até o jeito dela, você sabe dizer se naquele dia, naquele momento ela está estressada ou não, se ela gostou de uma coisa ou não, porque a intimidade faz isso, faz a gente conhecer detalhes. A intimidade faz a gente conhecer coisas que outras pessoas jamais conheceriam. Agora imagine com Jesus. Agora imagine com o Pai das luzes. Agora imagine você ser íntimo de Jesus. Imagine
O Pai, Ele revela o profundo e o escondido só para quem é íntimo. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados, deixa eu te contar algo. Às vezes você te pergunta: Henrique, mas como é que eu posso ser íntimo de Deus? Qual é a receita? Qual é o segredo para ser íntimo do Pai? Deixa eu te dizer algo. Quando eu era solteiro, eu comecei a orar para que o Senhor me desse uma varoa. E você sabe qual era o meu pedido de uma varoa? Não é que ela fosse bonita, tivesse, sei lá, isso, aquilo outro. Eu pedia para Deus nas minhas orações uma única coisa: que essa pessoa me aproximasse mais do altar e não me distanciasse dele. A pessoa que eu pedi a Deus foi uma pessoa que me aproximasse cada dia mais do altar do Senhor e não me distanciasse dele. Você sabe por quê? Porque para ter intimidade com o Pai, tem que ser no altar. Ok? Escuta, deixa eu te dizer algo aqui que talvez você não saiba. No Tanar, no Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que existia no templo o lugar dos sacrifícios, onde normalmente o povo oferecia a maioria dos sacrifícios. Existia a porta de entrada para o templo. Dentro do templo existia ali o lugar chamado Santo, que era um lugar separado. Os levitas entravam ali, os corranímos entravam ali, os sacerdotes entravam ali. Mas a Bíblia vai dizer, escuta, que detrás do santo existia um lugar que era só para íntimo. Escuta, a Bíblia vai dizer que depois do Santo dos Santos ali no templo, ou melhor, dos santos, existia os Santos dos Santos. Um lugar que só o Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Escuta, quando Jesus, ele morreu naquela cruz, a Bíblia vai nos dizer que o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo, nos dando livre acesso a Deus. Escuta, o lugar da intimidade com o Pai, ele não é mais agora para uma pessoa. O lugar de intimidade com o Pai, ele é para todo aquele que diz: eu não quero ser mais seguidor, eu não quero ser tão simplesmente amigo, eu quero ser íntimo, eu quero pisar no Santo dos Santos. E quando você uma vez pisa no Santo dos Santos, você não consegue viver mais em outro lugar, porque a presença gloriosa do Senhor, ela entra na sua vida de tal forma que você não consegue viver em qualquer outro lugar, porque a presença, ela te chama mais perto do altar. Aleluia! Você pode dar glória a Deus neste lugar, meu amado? Como ser íntimo de Deus? Somente tocando o coração do Pai. Eu vou passar aqui para você 4 maneiras que você pode usar para tocar o coração do Pai. Escuta, teve um homem chamado Abraão, que a Bíblia chama de Abrão. Ele tocou o coração do Pai com a fé. Escuta, Abraão, ele nasceu em um lar politeísta. O seu pai, que era Tera, não era cristão, não era crente, não acreditava no Deus de Israel. E vivia em uma terra pagã, em uma terra idólatra. E ali o Senhor
chamou Abrão naquele meio e diz: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão simplesmente saiu, obedeceu pela fé a voz do Senhor e saiu daquela terra e foi para a terra a qual o Senhor havia designado. Abraão foi a primeira pessoa a crer no Senhor de forma plena, convicta e sem dúvida no seu coração. A forma que Abraão creu foi de tão magnitude que chamou a atenção de Deus. E a Bíblia vai dizer que o próprio Deus chama Abraão e diz: Abraão, meu amigo. Deus não chama Abraão de outra coisa a não ser amigo íntimo do Senhor. Então Abraão tocou o coração de Deus com a fé. Ninguém mais antes de Abraão tinha acreditado de tal forma em Deus, que depositado a sua vida plenamente no Senhor. E Deus assim o honrou. Amados, deixa eu passar algo aqui para vocês. Você quer que Deus faça algo grande, extraordinário na sua vida? Dá um glória a Deus. Eu vou repetir novamente. Você quer que Deus faça algo grande, maravilhoso na sua vida? Dá um glória a Deus. A resposta é: faça para o Senhor algo que você ainda nunca fez. Você quer que Deus faça algo por você? Faça algo por Ele. Toca o coração do Pai. Abraão tocou o coração do Pai com a sua fé. Ele disse: Senhor, eu acredito, e ponto final. Não interessa o que os outros dizem. Se o Senhor mandou, eu vou lá. E é interessante que mais na frente, o Senhor ainda testa para ver se realmente Abraão está com a sua fé convicta. Quando o Senhor pede a ele o seu único filho, que era Isaac. E mesmo naquele momento difícil, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome dele. E naquele momento, mesmo em meio às dificuldades, ele disse: o Senhor proverá. Isso é fé, amado. É fé. Tomara que nesta noite você possa tocar o coração do Senhor com a fé. Despertar essa fé que está aí dentro. Às vezes você diz: ai, irmão, mas eu não tenho fé, a minha fé está pouca. Ei, Jesus disse: basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Ela é o suficiente para fazer mover montanhas. Então, se você usar a sua fé, você vai ver coisas extraordinárias que o Senhor vai fazer na tua vida. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Segunda maneira, a Bíblia diz que teve um homem que tocou o coração de Deus através do louvor e da adoração. Sabe quem é o nome dele? Davi. A Bíblia chama Davi, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Amados, você não tem noção, você não tem ideia do poder do louvor e da adoração genuína ao Senhor. O louvor e a adoração, ele tem poder de abrir portas aonde não tem portas. O louvor e a adoração tem poder de quebrar cadeias. O louvor e a adoração toca o coração de Deus. O louvor e a adoração que você canta aqui, tudo que você fala aqui, não fica aqui, vai para quem é de direito. Deixa eu te contar algo. Escuta aqui, não, deixa eu abrir esse parênteses. Quando você está lá no futebol, no campo, seu jogador está lá, o seu time favorito está ali. E quando o seu time faz um gol, o que é que normalmente você grita? Gol! E aquela sua palavra, aquele seu som, aquela sua vibração, aquela sua energia,
ela sai da sua boca, porque a ciência diz que o som, ele caminha em formato de ondas. Então, aquilo que você falou, o som, ele procura o seu alvo. Então, ele sai ali da sua boca e chega até o coração do artilheiro. E o artilheiro que ouve aquela expressão, enche aquele coração de alegria. Quando você está numa festa e tem seu cantor favorito e você grita, fofo, lindo, não sei o quê. Não é assim? Aquele seu cântico, aquela sua voz, ela sai e chega até o coração do cantor. Escuta em nome de Jesus. O som, ele procura o seu alvo. Quando a igreja de Cristo, que está aqui na terra, ela grita com todo o seu ser, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que na terra não existe nenhum Deus. O único Deus que existe é o Espírito Santo. E Ele está dentro de você. Mas Ele não faz questão de usurpar o glória para si. Ele pega aquele glória e leva para quem é de direito. Então, aquele seu glória a Deus, ele sobe na atmosfera. Passa essa atmosfera, esse céu físico. Entra no céu atmosférico. Rompe esse céu atmosférico e chega até o terceiro céu, ao trono daquele que está sentado no alto e sublime trono. E aquele que chega e diz: meu filho, eu te amo. Então grita: glória a Deus. Dê um glória a Deus bem forte aí, em nome de Jesus. Aleluia! Davi tocou o coração do Pai. Davi ganhou o coração de Deus com louvor e com adoração. Aleluia. Adora, amado. Adora. Outra pessoa, Salomão, tocou o coração de Deus pela oferta. Olha o que eu falei. Primeiro, Abraão tocou o coração de Deus pela fé. Abraão acreditou em Deus de tal maneira que ele não deixou dúvida no seu coração de que Deus, o Deus de Israel, era o Deus dele. Salomão tocou o coração de Deus pela oferta. A Bíblia vai dizer que quando Davi passa o seu trono para Salomão, Salomão jovem, inexperiente, mas ele sabia: meu pai tocou o coração de Deus com louvor e adoração. Eu não sou bom de tocar e nem de louvar, mas tudo que eu tenho, eu vou entregar, eu vou depositar no altar do Senhor. Escuta, e a Bíblia diz que naquele dia, ele sacrificou em um único dia 1000 bois no altar do Senhor. Salomão fez algo que ninguém jamais tinha feito. Salomão disse: eu vou fazer para o Senhor, eu vou dar o melhor para o Senhor no altar do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando foi de noite, depois que ele terminou todo aquele sacrifício, o Senhor apareceu para ele e diz: pede o que tu queres e eu te darei. Meu amado, para tocar o coração do Pai, você precisa fazer algo que você ainda nunca fez. Você precisa estar disposto a chamar a atenção de Deus para você e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, ó Pai. Usa-me a mim. Tem que ter ousadia. Não pode ficar simplesmente parado. Tem que ser ousado na presença dele. Tem que ser ousado. Aleluia. Outra pessoa que tocou o coração de Deus e foi íntimo de Deus foi João, o qual a gente falou. Só que João não tocou o coração do Pai pela fé. João não tocou o coração do Pai como fez Davi, pelo louvor e adoração.
João não tocou o coração do pai como fez Salomão pela oferta. João tocou o coração do pai pelo amor que ele tinha por ele. Aleluia, Deus. João tocou o coração do pai pelo amor ardente que ele tinha no coração por Jesus. Amados, quem é íntimo de Deus tem privilégios que outras pessoas jamais terão. Se você olhar a história de todos os primeiros discípulos de Jesus, todos os talmidim, todos os seguidores de Jesus, você vai ver que todos eles tiveram mortes truculentas. Paulo foi decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Enfim, todos eles tiveram mortes truculentas. Mas apenas um, a Bíblia vai dizer, que não passou pela morte truculenta. E o nome dele é João. Quem é íntimo do Pai, o Pai preserva até no dia da morte. Quem é íntimo do Pai tem privilégio que outras pessoas não têm. Quem é íntimo do Pai, ele revela o profundo e escondido. Mas para ser íntimo, tem que estar cada dia no altar, na presença dele. Amado, escuta o que eu vou te dizer em nome de Jesus. João foi o único que não sofreu uma morte truculenta como os outros apóstolos haviam vivenciado. Mas um belo dia, no ano 98 mais ou menos, o imperador de Roma, sabendo ainda que existia alguns dos discípulos de Jesus em vida, e ele queria de uma forma definitiva acabar com o cristianismo, ele disse: mate aquele homem. E aí quando chegaram para matar João, o imperador olhou a carta e viu que todos os outros haviam sido decapitados, haviam morrido de forma truculenta. E João disse o seguinte para ele: olha, você pode me matar, mas o meu Jesus, o meu amigo íntimo, eu não nego. Escuta, quem é íntimo do Senhor e vai com o Senhor, carrega o nome dele até a morte. Pelo contrário, a morte para quem é o íntimo não é um obstáculo, não é uma barreira, é uma carruagem que aproxima do Pai. Quem é íntimo do Senhor tem privilégios que outros não têm. Esse infeliz imperador disse: pois você vai ter uma morte diferente dos outros. Ele mandou esquentar um caldeirão de azeite fervendo e disse: olha, eu vou pegar você e vou colocar você lá dentro. Ele disse: pode me colocar, mas meu Jesus eu não nego. Então o que é que fizeram? Os soldados esquentaram um caldeirão de azeite de oliva, fervendo, quente. Amado, quando você pega um ovo e quebra ele, coloca na panela um óleo quente, você já vê que o ovo ele espatifa, porque o óleo quente automaticamente queima. Eles pensaram que quando jogasse João lá dentro, ia virar só fumaça, ia subir só aquela fumaça e acabou. A história diz, a tradição diz que quando pegaram João e colocaram ele dentro, ele começou a passar as mãos sobre a sua pele. E naquele momento surgiu a primeira hidromassagem a óleo de oliva. E o imperador naquela hora olhou para o povo, olhou para ele e disse: mas por que é que esse azeite não te queima? A história vai dizer que João respondeu lá de dentro: porque o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o que está fora de mim. Aleluia! É por isso que não queima, porque eu sou íntimo do meu Pai. Quantos íntimos tem aqui? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia! Oh Deus, aleluia. Meu irmão, nesta noite eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e que você realmente se desprendesse da
pessoa que está do seu lado, da sua direita, da sua esquerda, não interessa. Seu compromisso aqui é com o Pai. Lembre, esta noite, o Senhor te chama da multidão. Ele te chama de detrás das malhadas, para você sair de lá, de detrás das malhadas, e vir para cá, para o altar. Ele te chama para você parar de ser seguidor e ser amigo, e amigo íntimo do Pai. Aleluia, Jesus. Quando João saiu daquele lugar, o imperador disse: ele talvez seja filho de um semideus. Então pegaram João, e naquele tempo existia uma ilha chamada Ilha de Pátmos, que era uma ilha que colocavam pessoas que tentaram suicídio, tentaram várias outras coisas. Pegaram João e jogaram amarrado naquela ilha. E disse: se a gente não conseguiu matar ele aqui, ele vai morrer lá. Mas a Bíblia vai dizer, Apocalipse: e estando eu na ilha de Pátmos, eu olhei para trás e vi uma voz que disse: João, sobe para cá, João. João, sobe para cá. E quando ele olhou e viu, as suas vestes, daquele que chamou, eram vestes brancas e resplandecentes. E quando ele olhou para suas mãos, estavam as marcas daqueles cravos que foram colocados nas mãos de Jesus. E ele disse: esse é o meu amigo Jesus. Quem é íntimo do Senhor, ver o céu por dentro. Aleluia. Quem é íntimo do Pai, tem experiências que nenhum outro jamais teve. Neste momento, feche os seus olhos e toca o coração do Pai nesta noite. Chama a atenção dele para a sua vida nesta noite. Faz algo que você nunca fez. Aleluia! Oh! Aleluia, Jesus! Aleluia! Adora, 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 adora. Se você sabe falar em língua, fale. Mas chama a presença dele. Aleluia! Oh! Oh! Aleluia! Oh! Chama, chama, chama! Oh! Oh, Deus! Oh! Aleluia! 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 É tempo de vivermos uma intimidade com o Pai. Para de ser seguidor, vem ser amigo. Vem ser amigo, o Pai te chama. Oh, Deus! Começa o fluir do Espírito Santo desta tarde. Aleluia! 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 Eu gostaria que neste momento de fazer um convite. Você talvez esteja aqui, amado, e talvez você diz: Henrique, eu quero tomar uma decisão na minha vida. Eu quero parar de ser seguidor, eu quero ser íntimo. Talvez você esteja aqui e você ainda nem tomou a decisão de aceitar o Senhor como seu Salvador. Ou talvez você esteja aqui nesta noite, meu amado, e você por algum motivo se afastou dos caminhos do Pai.
Como a gente diz aí, tirou umas férias. Mas o Pai, nesta noite, ei, escuta em nome de Jesus. O Pai, nesta noite, Ele te chama. Porque Ele quer ter um compromisso contigo. Aleluia. O Pai, nesta noite, te chama, meu filho. E Ele disse, meu filho, foi eu quem te criei. Foi eu que te gerei no ventre da tua mãe. Que dei o teu nome e o teu sobrenome. E ai do pai ou da mãe que diz que é o pai que cria, porque sou eu, o Senhor, quem te gerei e que te chamo pelo teu nome e diz, vem, vem. Eu quero convidar aqui as pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor e as pessoas que querem aceitar o Senhor como Senhor e Salvador. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Venha rapidinho, eu quero orar por você em nome de Jesus. Quem está aqui, que diz, Senhor, eu quero, Senhor. Venha, o Pai te chama em nome de Jesus. Aleluia. A primeira pessoa vem em nome de Jesus. Que diga, Senhor, nesta noite eu quero abrir o meu coração para ti. Escuta. Escuta. O homem, todo ser humano, ele só é lembrado em toda a sua existência por duas coisas. Escuta isso em nome de Jesus. São duas datas que todo mundo carrega, de todas as pessoas que amam. E essas datas são especiais. A primeira data é a data do seu nascimento. É o dia que sua mãe te gerou. Esse dia você carrega até hoje na sua carteira de identidade, na sua certidão de nascimento. E a outra data que é importante para aqueles que não conhecem a Jesus ainda, é o dia que a pessoa faleceu. Então, quando você chega no túmulo, no cemitério, tem lá duas datas. A data do nascimento e a data que foi faleceu. Quando você aceita, escuta o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, escuta isso. Você só tem a data de nascimento. Escuta. Nasceu, cresceu e tal dia abriu seu coração e se entregou para o Pai. Esta data de decisão, ela não fica em uma tumba marcada para alguém chegar lá e ver, ó, nasceu dia tal, morreu dia tal. Não. Essa data, a Bíblia vai dizer que ela fica no cartório celestial, registrado com o sangue de Jesus, com o teu nome e a data, o dia que você nasceu. Hoje, essa data, o Senhor quer marcar na tua vida. Quem é a primeira pessoa que vem e diz, Senhor, eu quero tomar uma decisão. Lembre, querer não muda nada, mas uma decisão, ela muda tudo. Alguém nesta noite vem em nome de Jesus. Você que está afastado, ou você que quer aceitar o Senhor Jesus, venha aqui à frente, eu não vou mais insistir. Alguém nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se não alguém, quero crer que todos aqui são crentes em Jesus Cristo. Coloque a mão assim no seu peito. Aleluia, Deus. Oh Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos nesse lugar. Oh Pai das luzes, oh Deus da glória, nos ensina a cada dia, Senhor, a sermos íntimos de Ti, ó Pai. Nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos
fazer para tocar o teu coração. Porque não queremos tocar de qualquer forma. Queremos tocar de uma forma poderosa, de uma forma magnífica. Oh, Espírito Santo de Deus, flui neste lugar, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, aleluia. Você pode orar neste lugar, meu irmão. Você pode abrir a sua boca e começar a orar neste lugar. Orar em voz alta. Oh, aleluia. Declare isso. Aleluia! Aleluia, Senhor!